Bom dia, pessoal. Eu quero expressar aqui a minha profunda tristeza pela nossa perda, né? Não só por ser uma brasileira, mas por ser uma vida. E aí eu quero dizer que existe dois pesos e duas medidas, né? E eu quero que você reflita sobre o verdadeiro valor da vida. Quando eu ouvi a notícia ontem, eu já tinha lido a notícia, eu já sabia que tinha uma brasileira que tinha caído no vulcão, mas a notícia foi dada de forma tão suave, como se cair no vulcão seja comum, cair no vulcão seja cair, levanto, e enfim, consigo caminhar de volta, né? Faço uma escalada e chego ao topo do vulcão, chego, né, ao topo da montanha, que no caso é o vulcão, né? Mas não é simples assim, e a gente fica tranquilo quando a notícia vem suave, apenas relatando que uma brasileira caiu no vulcão. Aí eu quero resgatar um pouco das lembranças de que a mesma Tailândia que mobilizou o mundo para salvar 11 crianças dentro de um túnel, dentro de um espaço. É túnel? Não, não seria túnel, é caverna, né? Retificando, dentro de uma caverna. Essa mesma Tailândia não tinha preparo para administrar um parque onde ele cobra para que os turistas andem ali sem lhe oferecer segurança. A mesma Tailândia que mobilizou o mundo, que recebeu ajuda do mundo todo, que inclusive um dos mergulhadores morreu, né, para tentar salvar essas crianças, que felizmente todas foram salvas. Foi lindo de ver. O noticiário está na Netflix, você pode procurar. Não lembro do nome do noticiário, mas não é difícil de encontrar. Crianças perdidas na Tailândia, alguma coisa assim, se você colocar, você encontra. Ou resgate, alguma coisa assim. Eu vi esse documentário e eu fiquei muito emocionada com a capacidade que o ser humano tem de salvar vidas quando ele deseja profundamente que essas vidas vivam. E eu passei a ter uma admiração enorme pela Tailândia, pelo nível de doação, o nível de colaboração, o nível de desprendimento desse povo que abriu mão dos seus lucros, abriu mão das suas vidas, né, assim, no sentido dos seus interesses, para que essas crianças fossem salvas. Eu acordei agora, vou botar meu pijaminha aqui, quer dizer, hora de tirar, né, mas é que eu não tirei ainda. Mas o que eu quero dizer, gente, se você assistiu o noticiário do resgate dessas 11 crianças, que a descrição é um time de futebol, né, crianças de um time de futebol, que estava com seu técnico. Se você assistir, você vai observar que os políticos se mobilizaram para tomar a decisão de que essas vidas valiam a pena. Houve momentos em que quiseram desistir? Sim, alguns quiseram declinar da missão, porque era muito arriscada. Por quê? Porque tinha muita água descendo que ia inundar essas... Ai, gente, eu esqueço o nome. Essas cavernas. Tem nome que a gente não fala muito, né? Então a gente acaba... Gente, olha só, a pessoa tá de pijama ainda. Desculpa os trajes, mas é que eu precisava falar agora. Porque isso tá mexendo com o meu sentido, sabe? Eu venho analisando a vida dessa maneira. A vida é feita de valência. E a valência, ela é tanto minha, de mim para mim, do quanto eu cuido de mim, dou vida para a minha vida. Quando eu não cuido, quando eu consigo ter minha homeostase mais alta, mais baixa, homeostase básica de sobrevivência, ou quando eu estou na minha potência. E a valência em relação à vida do outro, né? Quanto a vida do outro vale para mim,
quanto da minha eu tenho que sacrificar para que a outra viva. E a gente sabe que tem pessoas que dão a vida por outros, né? Na Boate Kiss a gente teve casos de pessoas que foram lá ajudar e morreram para salvar aquelas pessoas que estavam lá. Enfim, essa Tailândia que mobilizou a sua população, porque eles tiveram que inundar muitas terras e que as pessoas perderam a agricultura, que era o seu sustento. Ou seja, abriram mão de muita coisa na sua vida, se colocaram em risco para salvar 11 crianças. Talvez teria sido mais simples, né? Simplesmente negligenciar, porque só são mais 11 vidas. Quantas o tsunami tirou? 300 mil, 500 mil ao longo da trajetória do pós-tsunami também. Mas aí eu me pergunto, por que a vida não vale só pela vida? A gente tem 2 pesos e 2 medidas. Quando os tailandeses estavam lutando pelos seus, eles conseguiram não só mobilizar o seu governo e convencer seu próprio governo, né? Que aquelas vidas valiam, que tinham valência, mas conseguiram também receber ajuda do mundo inteiro. Quem assistiu o documentário, que vale muito, muito a pena ver, eu adoro documentários, se você gosta e é curiosa por histórias reais, assista, porque compensa. Vieram pessoas de todo mundo, os melhores mergulhadores, os melhores geólogos, as pessoas mais técnicas em clima, tudo foi feito para que cada detalhe, cada desvio das águas, cada medida de chuva, tudo calculado para que essas crianças não morressem afogadas lá dentro. E eu não quero questionar aqui se foi certo ou se foi errado. O que eu quero que a gente pense, e é isso que me intriga, é por que algumas vidas valem mais que outras vidas. A vida ela não deveria valer por ela mesma? A vida não é a vida. Tudo não é criação divina. Nós não somos feitos todos da mesma massa, das estrelas e de tudo que existe. Eu não consigo entender como que o mesmo governo que mobilizou o mundo para salvar 11 crianças não conseguiu mobilizar o mundo para salvar uma brasileira. Não por ser brasileira, ela poderia ser inglesa, poderia ser tailandesa mesmo, poderia ser francesa, americana. Não importa a nacionalidade, gente. Não importa se não é. Por exemplo, aqui no Brasil acontece uma catástrofe. Mas foram imigrantes que caíram no rio. Não vale a pena salvar. Não. São vidas. Então, eu quero que a gente pense não sobre se eu devo salvar 11 crianças ou salvar uma brasileira. 90 horas aguardando. Eu não sei quantas horas depois ela morreu, porque ela caiu, pelo que eu entendi, a 600 metros. É uma queda bem violenta, que provavelmente ela deve ter tido hemorragia interna, talvez até não sobrevivesse. Mas será que se ela tivesse sido resgatada poucas horas depois, o que não é impossível, porque tinha um grupo com ela que sabia que ela tinha sumido? Então, no momento que esse grupo percebeu que ela não estava ali, já poderia ter buscado socorro, mas aí eles não quiseram se botar em risco para resgatar, e ela estava viva ainda. Eles não colocaram nenhum dos deles em risco para salvar a brasileira. Que curioso, né? Então a vida de um estrangeiro vale menos que a vida dos meus. A vida do meu vizinho vale menos que a vida da minha família. É assim que a gente processa, né? Mas quando é a minha família que está no vulcão, eu quero que o meu vizinho me ajude. Eu quero que o mundo, que o governo mobilize todos os recursos e todos os esforços para salvar os meus.
E eu fico pensando o quanto nós estamos distante do verdadeiro valor da vida, que é a vida por si mesma. E toda vida vale a pena, porque nenhuma vida vem aqui em vão. Eu sei que parece misticismo e eu estou bem pouco mística nos últimos tempos, mas eu estou ouvindo um audiolivro que fala sobre a conversa de uma pessoa com Deus. E Deus explica como é que ele se expressa. E ele fala que ele queria experimentar e viver experiências. Então ele se compartimentou em bilhões de seres e veio viver essa experiência com essas características de cada ser, de cada animal, de cada árvore, de cada rio, sentindo, sendo afetado e afetando. E se é, de alguma maneira, algo plausível para você, que Deus tenha se compartimentado em bilhões de seres, bilhões ou trilhões, porque nós temos várias formas de vida, né? Que infelizmente a gente não respeita nem a animal, que é a mais próxima, a mais parecida da nossa. A gente come, né? Coisa triste, né? Comer um ser que tem cérebro e tem emoção, tem um cérebro limpo igual o nosso. Não tem um córtex desenvolvido como o nosso, por isso não consegue raciocinar sobre os nossos erros, não consegue nos julgar. Ainda bem, né? Porque ele sofre nas nossas mãos, ou por maus tratos, ou porque são mortos para que alimente os nossos corpos, porque precisamos de proteína, né? Então é muito triste, gente, um ser humano se valer, para manter sua vida, se valer da dor do outro, da desgraça do outro. Agora, você acha que se o cérebro dele é límbico e é o cérebro das emoções, como é o seu, ele não chora? Ele não sofre? Ele não sente dor? Ele não sente medo? Sim, sente. Só que você liga para isso? Não. Você não liga para isso. Você simplesmente vai no supermercado, pega sua bandeja de carne, feliz da vida, aprecia aquela carne vermelhinha, brilhosa, bonita, e leva para casa e faz seu churrasco. Ai, então, gente, eu fico pensando, qual é o valor da vida? A valência da vida que Antônio Damasio fala. A valência, ela está no quanto a homeostase se processa. Mas para existir homeostase, como foi o caso da nossa brasileira, que a homeostase dela foi desequilibrando até que a vida dela se esvaiu, precisou que alguém não desse valência para a vida dela. O mesmo governo tailandês que fez uma operação linda e perfeita, no sentido de salvar todas as 11 crianças, infelizmente, à custa de uma vida de um mergulhador, mas que conseguiu um trabalho lindo de união de técnicos do mundo inteiro, especialistas, para que essas vidas tivessem valência. E a nossa brasileira caída lá, e provavelmente não foi a única, porque tem relatos de outros que caíram também, eles não tinham material disponível para fazer o salvamento. A corda deles tinha 200 metros quando precisava de 600. Os helicópteros deles não foram. Ninguém quis arriscar a vida pela vida do estrangeiro. Então, parece que a xenofobia, ela está em todos os lugares. Lamentavelmente, nós somos xenófobos também com os nossos próximos, não só com os estrangeiros, porque todo estrangeiro acaba sendo aquele que é diferente de mim. Então eu quero que você pense sobre como você processa a vida na sua mente. E talvez aí seja o grande pulo do gato para que nós, seres humanos, possamos viver com alegria, para que nós, seres humanos, possamos viver com paz, com respeito, com interação, para que nós, seres humanos, possamos viver de forma a fazer cada vida valer a pena pela própria vida.
e não pelo nosso julgamento, pelos nossos esforços ou falta de esforços. O que vale a vida? Será que não está aí o grande conflito da humanidade? A falta de valor, a falta de valência que tem a vida do outro? Ou será que a valência da vida do outro está relacionada ao quanto ela me afeta por ela ser próxima a mim, por ela ser o meu DNA, por ela ser aquela pessoa que cuidou de mim, por ela ser aquela pessoa que me provê? Porque às vezes existe também um interesse econômico, muitas vezes. Será que eu salvo a vida do meu sócio porque o meu sócio me ajuda a ganhar dinheiro? Está ali comigo nas lutas diárias, mantendo a minha vida e da minha família, ajudando, né, a angariar recursos no sentido profissional, né, de trabalho, de projetos. Será que vale a pena só a vida daquele padre que reza na igreja? Será que a valência da vida está naqueles que fazem por mim diretamente? Ou será que a valência da vida está pela própria vida? Eu quero deixar essa reflexão para vocês, porque eu, como estudante de psicologia e como uma pessoa estudante de mim mesma há muitos anos, que venho avaliando os comportamentos, os temperamentos e principalmente avaliando como é que eles me afetam e como é que eu posso me adaptar melhor nesse mundo e ser mais feliz. Porque sim, eu busco ser feliz, porque a minha vida, ela é uma vida hedônica. Eu sinto prazer em cada coisa, gente. Agora eu não tô de pijama porque eu quero me exibir ou quero parecer feia. Eu tô de pijama porque eu tô quentinha e eu acordei há pouco. E eu ainda não me troquei e eu queria sim falar nesse momento para vocês. Porque quando as ideias fluem, que a gente deve deixar que elas saiam para o mundo. E eu tô deixando aqui a minha parcela de Deus, aquela pequena partícula que quando ele se compartimentou, fez uma versão que eu deveria viver. Então eu tô deixando aqui para o mundo a minha reflexão sobre a valência da vida. 2 pesos e 2 medidas na Tailândia. Quantas horas será que a nossa brasileira levou sofrendo para morrer sozinha, sem uma mão que a acolhesse, sem uma mão que a acalentasse e desse um suspiro de vida para ela e dissesse: estou aqui com você, nós estamos juntas até o final. Por quê? Que esse mesmo governo que mobilizou o mundo, que prejudicou terras, agriculturas, que teve um custo absurdo, um desvio de água, paralisou o país para salvar 11 crianças, ao mesmo tempo, ele não tinha uma corda para resgatar 600 metros. Ele não quis arriscar os seus para tentar salvar a nossa brasileira. Fica aqui minha reflexão. E vocês fiquem à vontade para comentar, porque eu sei que vai ter gente que vai falar assim: você não sabe do que você está falando, porque você não sabe as condições técnicas e climáticas que tem lá. As condições técnicas e climáticas eram ruins, muito ruins, quando eles tiveram que tirar as crianças da caverna. Só que eles não mediram esforços, nem mediram recursos. E agora para nossa brasileira e para outros que provavelmente também morreram de forma semelhante, em situações equivalentes, num parque que é cobrado, mas que não tem segurança para os turistas. Para essa brasileira, não havia esse mesmo interesse em salvar. Fica a reflexão aqui, porque para mim tá bem difícil. Hoje eu acordei pensando e chorei a dor do pai, porque eu sou mãe. E é bem difícil a gente perder um filho. Eu nunca perdi, mas eu tento minimamente entender a dor. Eu fico pensando um pai que foi acompanhar o resgate da filha na esperança dela estar viva. Com aquela mesma notícia que nós tínhamos, que uma brasileira caiu no vulcão. Um drone filmou ela mexendo os braços. Ela estava pedindo socorro. E por que não foram resgatar? Então você que talvez comente que eu não conheça as condições técnicas, por favor, veja o documentário do resgate das 11 crianças e depois me dê argumentos plausíveis para dizer que uma vida
tem uma valência maior que a outra. É isso, pessoal. Eu precisava falar. E eu deixo aqui o meu sentimento para a família. Se esse vídeo chegar na família dessa brasileira, eu sinto profundamente a sua perda. Porque eu sou mãe, eu sou avó. E eu não quero nunca, nem por um segundo, passar por isso. E eu espero que vocês tenham força para passar.